Olá, meus amados irmãos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Mimos de Betel e hoje eu trago um novo vídeo. Nós vamos falar sobre os selos de Deus, porque é tão importante termos em mente o que é os selos de Deus e buscá-lo. Queridos, sabemos que estamos, nos finais dos tempos, e a Bíblia é clara que vai haver um selamento daquelas pessoas que vão estar na Nova Jerusalém. Vai ter uma separação do joio e do trigo. Sabemos também que muitas pessoas vão receber uma outra marca, que é a marca da besta. E eu tô vendo assim no meio das redes sociais pessoas preocupadas. Aparentemente, parece que estão mais preocupadas em saber o que é a marca da besta e menos preocupada em saber qual é o selo de Deus. Então, hoje eu vou trazer aqui para nós, esse estudo sobre o selo do Senhor, para que possamos, querido, buscar como nunca o selo de Deus, para que juntos possamos estar firmes de pé naquele grande dia em que Jesus vai voltar entre as nuvens do céu com poder e grande glória. E por isso agora eu te convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse, o capítulo é o 7. Curve a sua fonte para poder falarmos com o nosso Deus. Santo Deus, mais uma vez, Senhor, estou aqui para apresentar, Pai, essa palavra, para falar o meu coração mais uma vez e o coração do meu irmão e da minha irmã que está me assistindo nesse exato momento. Por favor, meu Deus, que o Teu Santo e Bom Espírito nos ajude a compreender o Teu selo, Pai, e a buscá-lo a cada dia. No nome de Jesus, amém. Queridos, vamos ler Apocalipse, no capítulo 7, e o verso é o 3, o 2 e o 3, que diz o seguinte: Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aquele aos quais fora dado fazer dano à terra e o mar, dizendo: Não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Vamos analisar. Sabemos que tem 4 anjos, o Apocalipse ele relata que tem 4 anjos, nos 4 cantos da terra. Esses anjos são anjos que estão preparados para o tempo do fim, esperando a ordem para danificar toda a terra. Sabemos que antes do retorno de Cristo, o céu vai se enrolar que nem pergaminho, vai acontecer muita catástrofes na terra. Mas aqui está dizendo que antes disso acontecer, esse anjo, que subia do nascente do sol, ele tinha um selo de Deus, o selo do Deus vivo. E aí ele gritou para esses 4 anjos, dizendo assim, não danifique ainda, porque eu vou selar, na fronte, na testa, o povo de Deus. Então, ou seja, aqui em Apocalipse está dizendo que nos últimos tempos vai haver esse selamento. E fala aqui, na fronte os servos do nosso Deus. Então, até aqui está claro que vai haver sim um selamento. Agora eu te convido, meus irmãos e irmãs, que vocês abram a sua Bíblia, aí mesmo no livro do Apocalipse, agora é no capítulo 14. E nós vamos ler aqui o verso 1, para vocês compreenderem melhor o que é o selo de Deus. Até aqui vocês compreenderam que o selo de Deus é aonde? Isso, é na testa. Porque a marca da besta pode ser na testa ou na mão. Mas o selo de Deus é somente na testa. E aí, vamos ler agora Apocalipse 14, o verso 1, que diz o seguinte: Olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome do seu pai. Então, o selo de Deus é um nome que vai estar escrito, que está dizendo aqui, esses 144.000, muitos teólogos, eles
não chegaram exatamente a uma conclusão. Eles creem que, assim como pode sim ser o pessoal da tribo, né, de Israel, o povo de Israel, pode ser também algo simbólico. Devido aos meus estudos, eu creio assim que são as primícias, né? São os primeiros a serem selados, sim, do povo de Israel, porque quando a gente vai lá para Ezequiel, mas eu não vou me delongar aqui, eu vi que antes da destruição de Jerusalém também há o selamento. E aí eu acredito que aqui começa, lá em Ezequiel, começa pelos da casa, ou seja, pelos que faziam ofício na casa do Senhor. Então, o povo de Israel, a gente sabe que é o povo peculiar do Senhor. Então, possa ser que eles sejam os primeiros a serem selados. Mas aqui eu quero que você compreenda que é o seguinte, a gente já aprendeu que o selo de Deus é na testa e esse selo é o nome do nosso Deus. Agora vamos ler lá o livro de Êxodo, o capítulo é o 31, o verso é o 18, que diz: E tendo acabado de falar com ele no monte Sinai, deu a Moisés as duas tábuas do testemunho, tábuas de pedra escrita pelo próprio dedo de Deus. Queridos, aqui nesse verso eu vou fazer um resumo. Moisés, ele subiu ao Monte Sinai, Deus deu essa ordem para poder dar todas as ordenanças, tudo para Moisés. Porém, teve algo que foi muito, muito especial, que Deus não deixou Moisés escrever. As outras ordenanças, tudo que foi mostrado a Moisés no monte, ele escreveu. Mas tem uma especial que foi as duas tábuas do testemunho, dos 10 mandamentos, que Deus, aqui no capítulo, no verso 18 do capítulo 31, você vai ver que Deus, ele escreveu com o próprio dedo dele e deu a Moisés. E aí você vai me entender melhor com relação ao selo de Deus. Quando Moisés desce, a gente sabe que Moisés ficou 40 dias, 40 noites no Monte Sinai e o povo achou, né, esse Moisés não vai mais descer e fizeram o bezerro, pediu para Arão fazer o bezerro de ouro e começaram, né, a idolatrar, dançar, beber, rapidamente, por assim se dizer, esqueceram de Deus. E aí foi que Moisés, ele quebrou as tábuas das pedras do testemunho, quando ele viu aquela situação. E aí, novamente, ou seja, aquelas tábuas foram tábuas escritas pelo próprio dedo de Deus. E aí depois, né, que Moisés intercede pelo povo, clama ao Senhor, Deus pede que novamente ele suba no monte e leve lavradas duas pedras para escrever novamente os 10 mandamentos. As tábuas do testemunho são os 10 mandamentos, porque tem estatutos e tem outras leis. Tá certo? Então, grave aqui. A tábua do testemunho foi separada, foi escrita pelo próprio dedo de Deus. Ela foi quebrada por Moisés quando viu aquela blasfêmia, aquela idolatria do povo, mas depois Deus chamou ele novamente, pediu que ele subisse com pedras lavradas para poder escrever novamente os 10 mandamentos. E aí a gente vê esse relato de Moisés subindo novamente ao Monte Sinai e levando as duas tábuas de pedras lavradas para Deus novamente escrever os 10 mandamentos. E aí, olha o que você vai ler agora junto comigo. Tá lá em Êxodo 34, nós vamos ler a partir do verso 4 e o 5, que diz assim: Lavrou, pois, Moisés duas tábuas de pedra como as primeiras, e levantando-se pela manhã de madrugada, subiu ao monte Sinai, como o Senhor lhe ordenara, levando nas mãos as duas tábuas de pedra. Tendo o Senhor descido na nuvem, descido ali, esteve junto dele e proclamou o nome do Senhor. Olha que bênção, meus irmãos. Vocês estão vendo? A representação do 10º mandamento, ali é uma proclamação, ali é o nome do Senhor. Olha que coisa linda. Vocês estão entendendo agora o que é o selo de Deus? O selo de Deus é os 10 mandamentos. E por isso que Deus fala aqui na nova aliança
que ele iria fazer com a casa de Israel, né, com a casa de Judá, não foi com os gentios. Muitos estão, propagando de uma outra forma, porque Deus não fez aliança com nenhum outro povo. Ele fez aliança com o povo, a casa de Israel e a casa de Judá. Nós somos gentios que fomos enxertados na videira. Se você é judeu, eu peço desculpa. Se você é judeu, foi com você. Mas se você não é, você é um gentio. E muitos estudos aí estão propagando tudo o contrário da Bíblia. E por isso, queridos, eu quero que você abra aí em Apocalipse, o capítulo é o 14, o verso 12. Deixa eu abrir aqui a minha Bíblia também. Apocalipse 14, o verso 12, diz o seguinte: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Querido, nos últimos dias, o povo de Deus, o que tem o selo de Deus, é o que guarda, os que observam todos os 10 mandamentos. Todos. Os 10 mandamentos não foram abolidos. Você pode ler lá em Mateus 5, o verso 17, que Deus fala, Jesus, o próprio Jesus fala: não pensei que vim revogar a lei ou os profetas. Falou que até que o céu e a terra se passem, o céu e a terra só vai se passar quando ele voltar e tiver novos céus, nova terra. E você acabou de ler aqui em Êxodo que os 10 mandamentos é onde Deus apresenta o seu caráter, é o seu nome. Por isso que diz que na nova aliança, fala assim: eu imprimirei a minha lei no seu coração. Coração tem a ver com a mente. Nós vamos ter a lei de Cristo, nós temos esse privilégio, coisa que o antigo Israel, a Bíblia, o oráculo, cada página que está aqui escrita, que temos hoje, o privilégio de ter na nossa mão, de ter em um celular a Bíblia. Antigamente o pessoal tinha que ir até Israel para escutar umas 3 vezes ao ano, né? Principalmente todo jovem, todo homem, todo menino, quando chegava a determinada idade, tinha que ir para escutar toda a lei ser lida, né? Todo o Pentateuco, os livros dos profetas, mas em especial era a lei do Senhor, era a tábua do testemunho dos mandamentos. E por isso que eles tinham que escutar, e onde quer que eles fossem, né, os pais, principalmente os pais de família, eles levavam a vontade do Senhor, os mandamentos do Senhor para o seu lar, E por isso a gente vê vários relatos na Bíblia das pessoas indo até Jerusalém para adorar e também para escutar, para saber a vontade do Senhor. Hoje a gente tem esse privilégio de não precisar ir a Jerusalém. E hoje, em toda pessoa tem um conhecimento da lei do Senhor, dos 10 mandamentos, que é a lei do Senhor, que é o selo de Deus. Então, se esforce, grave os 10 mandamentos. Nada foi abolido, nada, meus queridos. Os 10 permanecem. Não caia nessa mentira, tá certo? Eu acabei de te mostrar no último livro, o Apocalipse, o que quais são as pessoas, o remanescente que vão permanecer firme em meio a tanta turbulência que vai vir a esse mundo. E você viu que é os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus Cristo. Que Deus abençoe todos vocês, tá bom? Se você gostou desse estudo, eu peço que você se inscreva no canal, que você comente aqui, se você já sabia o que era o selo de Deus, se você tem alguma dúvida, se você quer mais versos, tá bom? Se inscreva aqui que vai ser muito importante o seu retorno. Que Deus abençoe todos vocês.